How are you doing? Eu espero que estejam todos bem, se cuidando direitinho e cuidando muito que bem também dos seus familiares e das pessoas que vocês amam. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isabelle, de inglês, como vocês já devem ter percebido. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu espero que isso tudo passe logo, e vai passar, tá, gente? Em algum momento vai passar. Para que eu possa conhecê-los no caso dos alunos novos e revê-los no caso dos alunos antigos. Espero que seja logo. E é isso, gente. Fiquem bem. Bom, gente, dito isso, a gente já pode começar a nossa primeira aula, que vai ser sobre Reading Strategies, ou estratégia de leitura, em língua inglesa. Lembrando que todas as atividades presentes nessa videoaula também estão lá no Drive da turma, em formato de PDF. Eu, inclusive, recomendo que, antes de prosseguir, vocês deem uma olhadinha, mesmo que rápida, nos textos e atividades propostas. Tudo bem? Que daqui para frente nós vamos tentar responder essas questões juntos, ok? Então, para a gente começar a discutir sobre a leitura em língua inglesa, eu separei para vocês uma tirinha, ou comic strip, em inglês, de uma série de quadrinhos que eu particularmente adoro, que se chama Zits, que conta a história de um personagem fictício, o Jeremy, que é um adolescente, e as aventuras dele nessa fase da vida, não só na escola, com os amigos, como também em casa, com a família. E o próprio título dessa série de histórias em quadrinho é uma referência a essa fase da vida, que é a adolescência. Zits, em inglês, significa espinhas. É uma das palavras que a gente usa para falar das pimples, as espinhas que podem aparecer no rosto. Caso vocês tenham curiosidade também em lerem outras histórias dessa série, abaixo de cada texto que eu utilizo nas aulas ou então ao lado, sempre próximo, eu coloco o chamado source, ou seja, a fonte da qual eu retirei esse texto. Então, se vocês quiserem acessar outras histórias, é só entrar nesse site. Eu sempre coloco também a data de acesso para o caso do site ser modificado, né, com o passar do tempo. Então, primeira pergunta, na letra A. Onde se encontram os personagens em cada momento da história? Bom, no primeiro quadrinho, embora não haja um background, um cenário detalhado atrás do personagem, pela postura relaxada dele, com os pés sobre a mesa, e pela disposição dos objetos no cenário, então os livros espalhados, a latinha de refrigerante sobre os livros, a gente pode inferir ou chegar à conclusão de que ele está no quarto dele, lendo ou estudando. Já no segundo quadrinho, como ele está sentado sobre uma carteira escolar, a gente imagina que ele está onde? Em sala de aula, na escola. Segunda pergunta. Qual o tempo verbal utilizado no segundo quadrinho? Então, se a gente lê os dois balãozinhos, a gente consegue identificar dois verbos que estão no passado. O primeiro deles é o did e o segundo é went. Bom, então, primeiro de tudo, went, em inglês, nada mais é do que o passado do verbo go. Se a gente fosse traduzir de forma isolada, ficaria em português ir, ok? E quanto à pergunta na qual se encontra o verbo did, que tá lá no primeiro balãozinho do segundo quadrinho. Se a gente fosse analisar a estrutura dessa frase, que elementos que a gente pode encontrar? Primeiramente, o did é o que a gente chama de auxiliary verb, ou seja, um verbo auxiliar, seguido de you, que é the subject, ou o sujeito da frase,
Understand, ou entender, é o verbo principal, o mais importante da sentença. E o complemento é the chapter, o capítulo. Essa é a estrutura de você conseguiu entender o capítulo? E por que eu chamei o did de auxiliary verb? Porque ele basicamente auxilia o verbo principal, adicionando uma informação gramatical que não está expressa por ele de forma isolada. Então, em inglês, normalmente, quando a gente tem o did, que é o verbo auxiliar, seguido do sujeito, com o verbo principal na forma infinitiva, ou original dele, a gente tem o quê? Uma interrogativa, ou uma pergunta. Só para efeitos de comparação, como que ficaria essa frase no presente? Do you understand the chapter? Então, você entende o capítulo? Então, novamente, a gente tem um verbo auxiliar, seguido do sujeito. Logo a seguir vem o verbo principal e o complemento. Só que nesse caso, no presente, o do, que é o verbo auxiliar, também está no presente. E como que ficaria essa frase numa possível afirmativa? Se eu quisesse dizer que eu entendo ou compreendo o capítulo. I understand the chapter. Então, nesse caso, na afirmativa do presente, a gente tem a mesmíssima estrutura do português, que é o sujeito, né, a pessoa que executa a ação de entender, no caso eu, seguido do verbo principal, e com complemento logo depois, tudo bem? Lembrando que isso aqui é só um spoiler do que está por vir. Em aulas futuras, a gente vai estudar estruturas do presente, do passado, de forma muito mais detalhada. Eu coloquei mais por desencargo de consciência, para, enfim, para caso surgisse alguma dúvida em relação a esse trecho da aula, ok? Segunda pergunta da letra B. Por que os personagens utilizam esse tempo verbal? Porque, bom, tanto na pergunta do colega do Jeremy, quanto na resposta do Jeremy, eles se referem a uma ação que foi já finalizada e executada no passado. E que ação foi essa? O Jeremy lá tentando ler o livro dele no primeiro quadrinho, ok? Por isso que eles utilizaram o passado simples nessas estruturas. Na letra C, eu pergunto o seguinte: o Jeremy conseguiu entender o capítulo que tentou ler? E quais são algumas possíveis razões para isso? E que elementos textuais e imagéticos indicam o nível de compreensão textual desse personagem? Então, se a gente for primeiro para os elementos textuais dessa tirinha, como que ele responde à pergunta do colega? Se ele conseguiu entender ou não o capítulo? Que nada mais é do que uma forma informal de no. Não, uma negativa, ele não entendeu. E depois, o que ele fala? Que expressão que ele utiliza? It went in one eye and out in the other. E qual que seria o significado de to go in one eye and out in the other? Então, entrar por um olho e sair pelo outro. Isso lembra vocês de algo? No caso, essa estrutura que o personagem utilizou é o que a gente chama em inglês de a pun, ou seja, um trocadilho. A pun. E um trocadilho, no caso, com que expressão? Que a gente também utiliza em português. To go in one ear and out in the other. Então, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ok? E quais são algumas razões para isso? Bom, há uma miríade de razões para alguém não compreender um texto que tenta ler. No caso, o Jeremy, de repente, poderia não estar familiarizado com o tema daquele capítulo. Ele pode não estar habituado
a ler esse tipo específico de texto, dentre outros motivos, que a gente também vai ver com calma mais à frente. E quanto aos elementos imagéticos da tirinha? Existem aspectos visuais no primeiro quadrinho que indicam essa não compreensão por parte do personagem? Bom, se a gente fizer uma análise atenta do primeiro quadrinho, o que a gente vai perceber? Que enquanto Jeremy tenta ler o capítulo, as palavras saem do livro, atravessam os olhos do personagem e flutuam ao longo do desenho. É dessa forma que é expressa a falta de compreensão dele, ou o entrar por um olho e sair pelo outro, ok? Por fim, na letra D, eu pergunto o seguinte: a que se refere o pronome it, presente na segunda fala do segundo quadrinho? Então, no segundo balãozinho lá do segundo quadrinho. Quando ele diz que it went in one eye and out in the other, o que foi isso? Que entrou por um olho e saiu pelo outro? Existe algum elemento textual que indique isso na fala do colega dele? Sim. No caso, the third chapter on the Civil War, ou seja, o terceiro capítulo sobre a Guerra Civil, que provavelmente foi o homework ou dever de casa desses dois personagens. Bom, e algo que nos ajuda muito na leitura de um texto em língua inglesa, ou num idioma que não seja o nosso primeiro, como o português, é a identificação das chamadas palavras cognatas, ou seja, palavras que têm tanto o formato quanto significado muito próximos a de outras palavras em língua portuguesa. Um exemplo disso: telephone, que inclusive é o nome de uma música que eu adoro, com a Beyoncé e a Lady Gaga. Music, que se assemelha bastante à palavra música em português. E tem uma expressão que eu, infelizmente, tenho lido e ouvido bastante ultimamente, que também é um cognato, que é o chamado coronavirus, ou coronavírus em português. A grafia é, inclusive, bem parecida com a do português. E nessa tirinha, vocês conseguiram identificar alguma palavra que seja cognata com outra que existe na nossa língua? No caso, ela é civil, que fica dentro da expressão civil war. Se a gente fosse traduzir a palavra war de forma isolada, como que ficaria? Guerra. Então, o que seria uma civil war? Guerra civil, que é o tema do capítulo que o Jeremy estava tentando ler.